E o advogado do homem que foi preso em Santa Catarina esteve ontem à tarde na delegacia. Ele disse que o cliente estava de férias na praia e foi surpreendido com a prisão. O delegado disse, que o delegado desse caso que investiga o caso passou a tarde toda ouvindo testemunhas. 2 pessoas foram ouvidas, são integrantes da seita Santo Daime. Outros integrantes ficaram aqui do lado de fora. No final da tarde, quando o delegado estava saindo, ele conversou com a nossa equipe, mas disse que não quer gravar entrevista até a semana que vem, quando deve ser concedida uma entrevista coletiva. O novo advogado do Antônio, o que foi preso em Santa Catarina, conversou com a nossa equipe. Veja o que ele falou. Eu assumi agora, o caso. A mãe me ligou, eu assumi agora de manhã e vou ter... Ele nem falou para mim, não está nem sabendo por que está preso. Sabia que tinha uma investigação, mas não tem conhecimento qual o motivo. Ele não estava escondido, prova disso é o Facebook dele, tem tudo lá. Você abriu o Facebook dele, vê que ele estava na praia, ele não estava correndo de ninguém. Ficou surpreso por essa prisão, só isso que ele falou. Olha, eu aciono agora a Revana, porque é o seguinte, ela está agora com um especialista criminal, eu vou girar com os nossos repórteres, eu começo com a Revana. Ela está com um especialista criminal que vai ajudar a entender um pouco mais sobre esse caso que é no mínimo misterioso. Revana. Fred, é um caso bastante complicado, porque a Deise não apareceu, o corpo dela também não. É um caso, inclusive, que lembra muito o caso também da Elisa Samúdio, e do goleiro Bruno. Para isso, então, nós estamos aqui, com o doutor Rogério Leal, advogado especialista em direito criminal, para explicar para a gente como é que funciona a lei nesses casos. Doutor, bom dia para o senhor. Como é possível indiciar alguém, mesmo sem ter a materialidade do caso, ou seja, encontrar um corpo, algo nesse sentido? Bom dia, Revana. Bom dia, Fred. Bom dia. Primeiramente, eu tenho que fazer aqui comentários a respeito dessa situação da prisão. O delegado de polícia, para solicitar, para requerer uma prisão temporária, ele tem alguns requisitos. Primeiramente, ele tem que demonstrar a materialidade ou provas dessa materialidade. Não é necessário, nesse primeiro momento, que exista um corpo, um cadáver para a materialidade dessa situação aí que está sendo investigada, mas sim que ele possua elementos agora, indiciários, que caminhem nesse sentido. Ou seja, o delegado já tem, com certeza, ouvido testemunhas, cruzado alguns dados, interceptação telefônica, algumas buscas, algumas perícias realizadas. E depois ele parte para a questão da autoria. Quem seriam os possíveis autores responsáveis por esse crime, que serão objetos de investigação. Então, hoje nós temos 2 objetos de investigação, 2 suspeitos, que encontram-se hoje presos temporariamente. Para decretar-se uma prisão temporária, o delegado leva até o juiz e o juiz considera o quê? Quais são os elementos. Então, o juiz não vai levianamente decretar uma prisão temporária em fatos abstratos. Já tem, com certeza, dentro desse inquérito, elementos que o juiz considerou para determinar essa prisão. Doutor, no caso de testemunhas, mesmo não tendo o corpo, caso haja alguma testemunha que diz que viu determinada coisa, isso sempre é levado em consideração? Sim, o processo penal, ele admite essa prova indireta, daquela testemunha ocular, daquela testemunha que esteve naquele local, identificou os suspeitos, viu a vítima, sim, é possível no nosso ordenamento. Doutor, em caso de um indiciamento, essas pessoas indo para um júri, o júri hoje ele é muito rígido nesses casos? Revana, é muito prematuro, mesmo porque eu estou comentando uma situação. Eu tenho que respeitar o trabalho policial. Eu acredito muito na transparência do delegado nesse momento, porque é um caso que está sendo investigado há 6 meses. Então, a Polícia Civil está sendo muito atenciosa, muito criteriosa nesses detalhes. E, posteriormente, esses elementos serão levados até o Ministério Público. E o Ministério Público, analisando todo esse contexto, irá se pronunciar através de uma denúncia. E terá um rito, que o rito do júri ele é bem diferenciado. Ele terá um primeiro momento de produção de provas testemunhais junto ao juízo de instrução e depois no tribunal do júri. Eu acredito que o nosso júri hoje é um júri muito criterioso, muito atencioso e muito zeloso. Analisando essas provas, o que será apresentado lá no plenário é o caminho, com certeza, tendo esses elementos que estão sendo demonstrados durante a instrução, é a condenação. Ok, Revana, eu peço que você continue comigo aí junto com o doutor Rogério, porque eu vou agora direto lá para o complexo de delegacias especializadas com o Felipe Furtado. O Felipe também tem mais informações sobre esse caso. Felipe. Fred, eu estou aqui com a Poena Faria, que é filha da Deise. Ela está até emocionada aqui de ouvir as informações que foram passadas pelo Dr. Rogério. É algo que mexe com você, né, Poena, saber tudo isso, mas qual que é o seu sentimento agora?
A gente sempre soube que os principais suspeitos eram eles, porque eles nunca nos deram apoio, nunca prestou solidariedade nenhuma para a família. Então a gente agora quer justiça, que todos os culpados pela morte, pelo desaparecimento da minha mãe, paguem pelo que eles fizeram, porque eles se diziam irmãos de fé. Que irmãos de fé são esses, né? Quais as expectativas de vocês, da família, em relação a esse caso, já que se tem esses suspeitos presos? Agora a expectativa é até para que vocês possam se despedir da Deise também? Sim, e que a verdade apareça, né? Que Deus toque no coração deles e que eles acabem logo com essa angústia, com essa mentira, né? Que eles abrem o jogo logo onde esconderam pra gente ter pelo menos paz de espírito, né? Porque a gente ainda não está vivendo. Para a família, vocês não têm dúvida, os suspeitos principais são eles e vocês acreditam que realmente foram eles que cometeram um crime nesse caso? Com certeza, nunca tivemos dúvida porque eles ninguém da seita nos deram apoio e os dois eram os que mais debochavam da gente e eram os últimos que estavam com ela e com os pertences dela, né? Falou debochava. O que, por exemplo, que eles faziam para você chamar de deboche? Que vivo se esconde e morto se acha, né? Então, assim, são palavras duras, né? Para pessoa debochar da cara e achar que o crime foi perfeito. Mas para Deus, nada vai ficar escondido. Tá aí, Fred, a gente fica aguardando mais informações, vamos acompanhar aqui a movimentação na delegacia hoje. O delegado responsável pelo caso disse que ainda não vai dar nenhum tipo de esclarecimento por enquanto e que na próxima semana sim deve ter uma coletiva de imprensa onde novas informações devem surgir. Mas como o doutor Rogério já disse, se tem a prisão desses dois presos, né, desses dois suspeitos, na verdade, há indícios de que realmente tem envolvimentos fortes e a gente vai continuar acompanhando para tentar esclarecer isso da maneira mais clara possível. Ok, Felipe, muito obrigado. Agradeço aí a Poema e também ao doutor Rogério aí pela participação. A gente vai continuar acompanhando, né? E a gente vai trazer mais informações para você aqui acompanhando o Goiás no Ar. Quero agradecer a sua audiência e também o seu carinho. Agora, atenção para essa informação. É um informe da Faculdade